presidente do Senado, aliás, o Davi Alcolumbre, ele anunciou hoje que vai despachar a PEC que acaba com o fim da escala 6x1. O anúncio acontece depois da terceira conversa que ele teve com o presidente Lula e um eleitor animal vai nos relegar às condições que nós estamos vivendo hoje. Vai eleger Lula, vai eleger gente como Davi Alcolumbre. O presidente do Senado, aliás, o Davi Alcolumbre, ele anunciou hoje que vai despachar a PEC que acaba com o fim da escala 6x1. O anúncio acontece depois da terceira conversa que ele teve com o presidente Lula para destravar as pautas prioritárias para o governo, depois que ele voltou a falar com Lula na casa do Alexandre de Moraes, em que ele foi o anfitrião, fazendo ali o papel de político, coisa que é proibido a um juiz, coisa que é impensável para aqueles que têm vergonha na cara, a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Além da redução da jornada de trabalho, será despachada a PEC da segurança e os projetos de lei que tratam dos minerais críticos. Lula e Alcolumbre se reuniram na manhã de hoje no Palácio da Alvorada. Foi o terceiro encontro em 10 dias depois de meses de tensionamento na relação entre os dois, que atingiu o pior momento na rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF. Alcolumbre tem justificado a demora em despachar propostas prioritárias do governo nos últimos meses, argumentando que o Senado não pode ser a casa carimbadora de propostas provenientes da Câmara. Aos seus aliados, o presidente do Senado condicionava o andamento a uma conversa com Lula. Pois bem, ela aconteceu. Alcolumbre disse ainda que as 3 propostas terão rito ordinário de tramitação no Senado. No caso das PECs, o regimento estabelece que passem pela Comissão de Constituição e Justiça e sigam depois para o plenário, onde passarão por 5 sessões de discussão e só depois vão ser votadas em um turno e no segundo turno. No caso da PEC do fim da escala 6x1, ela está parada no Senado desde maio, depois de uma tramitação ultra rápida na Câmara das Deputinhas. Essa PEC é a que mais preocupa, porque eu já me preocupei muito com a PEC da segurança. Porque a PEC da segurança, ela, de certa maneira, destrói o quase nada do aspecto de federação que o Brasil tem. Porque o Brasil é uma federação de mentira. Os Estados Unidos, por exemplo, o grande modelo de federação, até o nome é interessante do país, Estados Unidos. Então nós temos estados soberanos que decidiram se unir para ficarem mais fortes e competitivos no âmbito internacional. Tanto que nos Estados Unidos, que é o modelo de federação, o funcionamento se dá da seguinte maneira. Cada estado tem a sua justiça, cada estado tem a sua corte de recursos e cada estado tem o seu Supremo. Tem o Supremo do Texas, o Supremo do Mississippi e assim por diante. A Justiça Federal, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, ela só funciona, ela só é competente para julgar as coisas quando nós temos um litígio, por exemplo, um sujeito do Texas matou alguém da Flórida no estado de Nova York. Então nem a jurisdição do Texas, nem a jurisdição da Flórida, nem a jurisdição de Nova York tem a competência. Por conta desses entrecortes, é a Justiça Federal. E são esses casos que são julgados pela Justiça Federal que chegam até a famosa Suprema Corte que existe em Washington e que serviu de modelo, inclusive, na sua forma de Constituição, ao STF brasileiro. Portanto, senhores,
A Justiça Federal tem um papel muito bem delimitado nos Estados Unidos, né, algumas leis de interesse federal, mas voltando à federação aos aspectos, cada estado tem a sua justiça. E o que é decidido pelo Supremo, e se chega ao Supremo de um estado, porque se não chegar, o que é decidido na justiça do estado não vai para Washington em recurso. E o que acontece no Brasil? Federação de mentira. Cada estado tem a sua justiça. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e assim por diante. Por quê? Porque copiou-se, macaqueou-se o federalismo norte-americano. Mas aqui é tudo tão fajuto que da decisão do tribunal, que é o último órgão, né, é a maior instância dentro do âmbito da justiça dos estados, tudo vem para Brasília. Absolutamente tudo vem para Brasília. Ou para o STJ, ou para o STF, ou para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, onde é que está a autonomia dos estados federados do Brasil em matéria de justiça? Não há, não existe, não tem. Ainda mais quando, lembremos o que eu comentei ontem, o Alexandre de Moraes, anteontem, ele está mandando juízes dos estados devolverem os penduricalhos. E mandou devolver os penduricalhos porque eles não foram aprovados pelo Supremo. Ora, as justiças estaduais são bancadas pelos governos dos estados. E o que é que o Supremo tem a ver com isso? O Supremo é o Conselho de Ministros salazarista do Brasil. Simplesmente assim. Com desculpas esfarrapadas e palavras vazias, eles tomaram conta do Poder Executivo, do Poder Legislativo da União e estendem cada vez mais os seus tentáculos para os estados. Aliás, com a reforma tributária que entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2027, dia 31, esse Réveillon vai ser o verdadeiro bug do milênio. Porque nós vamos dormir com um regime tributário e acordar com outro regime tributário que ninguém sabe ainda como funciona, ninguém. E ninguém sabe qual vai ser a alíquota do tal imposto único, que tem 2 denominações e que na verdade são 7. Então, o imposto único brasileiro, ele é na verdade 7 impostos, coisa mais inexplicável que o mistério da Santíssima Trindade. E esse movimento da reforma tributária de suprimir o ISS dos municípios e o ICMS dos estados já foi um movimento contra o pacto federativo. Muito embora não tenha havido pacto nenhum no caso do Brasil, né? A federação veio de cima para baixo, mas vamos imaginar que cada estado seja autônomo, porque a Constituição diz que nós somos uma federação, e se a Constituição ela é maior, nós fingimos que ela funciona. Nós imaginamos que nós temos uma Constituição que é guardada pelo Supremo Tribunal Federal. Se a Constituição dá a competência ao Estado do ICMS e dá ao município a competência do ISS, o que a União fez, o que o Legislativo Federal fez, ao retirar essa competência tributária de municípios e estados, foi matar a federação. Mas ainda, cada estado lá nos Estados Unidos, modelo de federação, tem a sua lei civil, tem a sua lei criminal. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem. Tem estado que tem prisão perpétua, tem estado que não tem. Tem estado que prostituição é crime, tem estado que não tem. Tem estado que você pode beber a partir dos 18, tem estado que você pode beber a partir dos 21. Então cada estado tem a sua legislação autônoma e soberana. Civil, penal, administrativa, comercial, tributária, de trânsito. E aqui no Brasil? Nós temos o Código de Trânsito Nacional, o Código Tributário Nacional, o Código Civil Nacional, o Código Penal Nacional, o Processo Civil Nacional, o Processo Penal Nacional. Então veja que não há federação.
Não há federação nenhuma. E lá nos Estados Unidos, ainda quando alguém quer promover uma emenda à Constituição americana, que é muito respeitada, e eu acho bonito o sentimento de respeito e de reverência à Constituição que o povo dos Estados Unidos tem, até porque desde criança, quem vai a Washington sabe, quando faz os passeios pelos monumentos e edifícios políticos mais importantes, você tem material didático, livro para crianças, e você aprende desde cedo a frase "We the people", nós o povo. No Brasil a gente não tem nada disso. A Constituição diz que todo poder emana do povo. Mas o STF já interpretou que a verdade é todo poder mama do povo. E nós é que ficamos de joelhos. Então, nós não somos uma federação e tudo que vem acontecendo deixa de ser, vai tirando os fiapos de federação que a gente tinha. Os fiapos eram a autonomia tributária, o fiapo que nós tínhamos também era o da segurança pública. As polícias militar e civil, elas eram coordenadas, não, ainda são coordenadas e chefiadas no âmbito do governo do Estado. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.